Olá, eu me chamo Eli Júnior, sou fisioterapeuta em dermatofuncional, já trabalho com estética há 13 anos e estou aqui com a minha colega de microfone, né? Doutora Dilma, deixa ela se apresentar. Eu sou Edilma Binas, farmacêutica, atuo na área magistral há 18 anos e juntas nós estamos no projeto que é o nosso podcast Estética na Real. E bem-vindos ao Estética na Real. E o que é o Estética na Real? O Estética na Real é o nosso ponto de encontro para tratar sobre temas atuais, sobre procedimentos na área da estéticas e tecnologias. E vamos ao nosso episódio de hoje. Isso. Nosso episódio hoje eu tenho certeza que vai ser quase impossível terminar. É verdade. Tu vai ter polêmica A parte. mas eu acho assim que vai ser um divisor de águas na vida de muitos profissionais, né, que ainda se encontram um pouco perdidos, e eu acredito que esse podcast vai trazer muita informação. E vamos ao nosso tema de hoje. Para quem é a estética se os esteticistas se encontram limitados? Estamos recebendo Shirley Martins, esteticista, especialista em saúde estética, cosmetologia avançada e prescrição de fitoterápicos, docente de faculdades, líder estadual da Unesco. Então, Shirley, muito bem-vinda. Quero que você se apresente, fale um pouquinho como foi a sua trajetória na área da estética, o que é que lhe trouxe para essa profissão, o que é que te mantém, né? Que é tão dificultoso estar nessa área, mas o que é que mantém o que é que mantém esse amor na área da estética? Bom, a minha história é bem comprida, né? Longa, né? Eu era da Bahia, né? Sou de lá, na realidade, moro aqui, né? Mas eu vim para cá para fazer a faculdade de estética em 2015, né? Iniciei em 2016 na estética, terminei a graduação, logo mais entrei na pós-graduação, né? De saúde estética e cosmetologia avançada. Vi que estava uma área um pouco limitada, né? Vi que a estética é muito mais além de procedimento, que requer a questão de alimentação e atividade física. Então, adentrei na pós-graduação de nutrição e fitoterápicos, né? Me encantei e faço hoje a graduação de nutrição, concluo ano que vem, né? Mas a minha atuação é de 2016 para cá, dentro da estética. E muito atuante, né? Posso dizer, é um Muito. nome forte aqui no estado. É verdade, olha, a gente separa, Chile, algumas perguntas, né? A gente teve um episódio polêmico, Sim. né, Dilma? É verdade. Nosso episódio anterior foi polêmico e, assim, a gente estava realmente querendo uma profissional que pudesse elucidar, né, sobre esse tema para tantos profissionais que hoje têm atuando na área da estética, né, os esteticistas, técnicos e graduados na área da estética. Então, a gente achou muito importante trazer alguém da área, atuante, como eu já falei, como você, para que eles pudessem ter esse respaldo, né? Saber o que seguir, para onde ir, né? Dentro desse tiroteio que está acontecendo na área da estética. Então, a gente separou algumas perguntas para a gente conseguir bater um papo sobre elas, certo? Pois bem, vamos lá, a primeira delas que foram selecionadas. Então, muitas foram as perguntas e selecionamos as principais, aquelas que vão fazer a diferença. Então, vamos à primeira delas, né? Quais profissionais podem ser considerados esteticistas? E aí? Nos Bom, responde. vamos lá, né? Vamos iniciar agora com uma polêmicazinha, né? A questão da onde a lei age aí na questão dos estéticos, né? Da esteticista, no caso. A lei, né? A gente tem uma lei federal, a lei 13.643/2018, é uma lei regulamentada, que fique bem claro, gente, quanto a isso. A nossa lei já é regulamentada, né? Foi sancionada pelo presidente Michel Temer,
que fique bem claro que nós, esteticistas, temos uma regulamentação, né? A lei foi regulamentada, perdão, a lei foi regulamentada em 2018. Nós temos uma lei federal que rege a nossa profissão. Dito isso, na nossa lei tem dizendo o quê? Que a estética, para trabalhar com a estética, tem que ser graduado em estética e cosmética, né? Nível de graduação. O nível técnico, certo? E o pessoal do direito adquirido. Por quê? Porque há muito tempo existe a estética por cursos livres, né? Aqui no Brasil. Então, a gente não poderia deixar essas pessoas de fora. Então, mediante a pessoa comprovar que trabalhava de 2015 para trás com curso, né, com portfólio dos pacientes, com carteira registrada, se ela comprovar que ela trabalhava de 2015 para trás na área da estética, ela é considerada como direito adquirido. Porém, as pessoas que são direito adquiridos e as técnicas em estética, elas só podem atuar mediante um RT. Quem é esse RT? O esteticista, ele pode ser RT? Ele pode sim, mediante lei, está descrito em nossa lei que nós podemos ser nosso RT da clínica, certo? Então, o esteticista, ele pode ser o RT de qualquer clínica estética, falo estética, somente estética. Agora, a clínica médica estética, quem tem que ser RT é o médico, certo? Que tem a especialidade de cirurgião plástico. Já o esteticista, ele pode sim ser o RT da clínica dele, ele pode contratar, né, técnicos em estéticas e os técnicos em estética por direito adquirido. E assim eles podem trabalhar. Certo. A nossa pergunta já seria sobre isso, a próxima, né? Sobre essa lei. Hoje, os esteticistas têm apenas essa lei, não é isso? Sim, nós temos uma lei federal. Uma lei federal. A gente estava comentando, antes de começar o podcast, né? Que você estava falando que o que está acontecendo hoje é que vários profissionais que estão trabalhando com estética nem sempre são esteticistas. Sim. E várias intercorrências que surgiram não são de esteticistas, né? Mas Exatamente. que, como é que eu posso dizer, a mídia usa esse termo para qualquer profissional que esteja ou não Atuando, profissional, né? Atuando nessa esteja área. atuando ou que esteja fazendo algum procedimento. E às vezes ele não tem informação nenhuma, né? Nenhuma. Mas antes de se informar, eles já colocam na mídia como se fosse esteticista. E você estava falando que isso também prejudica a classe, né? Com Eu queria que você certeza. comentasse um pouquinho sobre essa parte. Pronto. A gente da Anesco, a gente já pediu retratação mediante público, né? Em algumas matérias foram pedidas, solicitadas retratações em relação a usar o termo esteticista. O termo esteticista, ele só é usado para quem é graduado em estética. O esteticista não é um técnico de estética, não é uma pessoa que faz um curso livre. Não é. O esteticista é aquele graduado em estética, certo? Quem faz a faculdade de estética e cosmética. Então, a mídia, ela É uma falta de globaliza, né? informação, né? Ela Aí, é uma falta de informação. Então, eles globalizam, né, a matéria e vinculam o nome esteticista junto. Depois que eles apuram o caso, às vezes são profissionais de outras categorias e às vezes nem profissionais são, como aquela mulher, né, do peeling de fenol, que inclusive ela terminou o curso online depois da intercorrência da morte do paciente, né? E, no entanto, foi vinculado o quê? Que ela era esteticista. E ela não é, né? Ela não é esteticista, ela não tem graduação, não tem os cursos livres. Inclusive, o curso que ela fez foi concluído depois da intercorrência. Vários outros, como é que eu posso dizer? Situações que ocorreram, né? Brasil afora, não só aqui em Maceió, Brasil afora, que todas as intercorrências eles vinculam como esteticista. Aí quando você vai ler todo o texto, aí tá lá, biomédico, esteta, enfermeiro, esteta, aí às vezes tá lá dizendo, não tem formação na área, mas vinculam ao esteticista. E isso prejudica toda uma classe, porque a gente estuda,
Estuda e muito, gente. Quem tiver pensando que vai fazer uma faculdade de estética para passar creminho, sinto muito, mas não é assim, né? Que Que funciona. funciona, né? É, e A a realidade. gente vê também, por exemplo, vários médicos e outros profissionais também que pega a profissional que para ser um assistente, aí a que era recepcionista, eles ensinam e começam a fazer uma limpeza de pele, pagam um curso livre, e isso vai tirando, como é que eu posso dizer, o mercado de trabalho Sim, de quem deveria ser de fato, né? Que seria do mas esteticista. quando se acontece isso, a pessoa tem que fazer denúncias, Uhum. entendeu? São pessoas exercendo ilegalmente a profissão, né? Não são pessoas habilitadas. Eu vejo muita clínica aí de cirurgião plástico que eles pegaram realmente suas secretárias e tudo, né? Deram curso, fizeram um treinamento de drenagem linfática e aqueles pacientes dele acompanhado pelaquela toda a equipe e desde que formação nenhuma ela tem. Né? Então, essas pessoas têm que ser denunciadas, que são pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão. Eu vejo que assim, quando a gente, eu que sou físio, né? Quando a gente vê alguma coisa relacionada à fisioterapia, a gente tem como denunciar, ou biomédico. Eu não vejo, posso estar errada, porque como eu não estou dentro da classe do esteticista, mas assim, o que parece para mim é que falta um pouco dessa briga pelo mercado de alguns profissionais, de entender assim, não, eu posso denunciar ele porque ele está exercendo ilegalmente a profissão de esteticista. De fato, é isso ou é porque eu tô por fora, assim? Eu acho que são pessoas que realmente têm medo, Uhum. né? Porque muitas delas também trabalham com medo, né? Até por conta das últimas ocorrências que estão acontecendo aqui, não só no nosso estado, gente. É a Que nível fique bem nacional, né? claro, é a nível nacional, depois dessa norma técnica da vigilância sanitária. Então, é a nível nacional tudo que a gente está passando. Então, elas preferem se esconder do que denunciar, né? Uma profissional que não é qualificada para trabalhar na área. É verdade. Né, então, vamos dar um aviso aí para as esteticistas serem mais atuantes, né? Buscar e Serem mais informadas, né? Saber mais Sim, sobre a sua lei, sobre a sua regulamentação, para elas terem segurança na hora que elas forem abordadas, que estão exercendo legalmente a sua profissão. E até para defender, né? Cada um atua exatamente. na sua legalidade. Exatamente. O mercado está aí para todos. É como eu sempre falo em todas as palestras que eu vou em faculdade, né? Sempre falo, bato na mesma tecla. Gente, vocês precisam conhecer a lei de vocês. Vocês precisam estar a par da lei de vocês. Vocês precisam dar uma voz a uma categoria. É Eu sou verdade. líder da Anesco, né? Eu sou líder da Anesco e falo muito bem da Anesco aonde eu piso. Quer se associar, se associa à Anesco. A Nesco, ele teve um problema no passado, só que ele já limpou a imagem dela. É uma nova administração, é uma nova direção. Então, a gente não pode ficar crucificando uma associação sem antes conhecer. Uhum. Né? Então, se você não dá voz a uma associação, a um CNPJ, um CPF não faz nada. É verdade. Porque não é porque uma associação com 1.000 e poucas pessoas inscritas vai chegar lá, né, em Brasília e conseguir um conselho. Não vai. Eu sozinha, um CPF, eu não vou chegar lá e conseguir que o presidente sente na minha frente para me debater com ele a nossa lei, né? Mostrar para ele a necessidade de ter um conselho. Se a gente tivesse um conselho, não tinha essas pessoas atuando fora da área, não tinha essas reportagens, né, vinculando o nome do esteticista, não tinha, por quê? Tinha um conselho para correr atrás Corria e logo debater. atrás, já Fazer ia pedir logo. retratação, e É pedir verdade. retratação. Mesmo a gente não tendo, a gente tem a Anesco que faz isso pela gente. É porque a Anesco não divulga tanta coisa que anda fazendo nos bastidores. Eles só divulgam quando conseguem alguma coisa, entendeu? E a gente já conseguiu muita coisa. Então, se vocês, é quando eu falo, se vocês não querem, né, se vincular com a Anesco, que é uma associação grande, nível Brasil, que quer, né, como é que eu posso dizer, dar voz à Anesco, se associar à Anesco, se associe em outra associação. Vocês precisam dar voz às pessoas que podem chegar lá e criar o nosso conselho, né? Porque o conselho é uma representatividade, né, da categoria. Isso. Então,
Nós sabemos que para complementar seria necessária a criação de conselho de classe. Como hoje não há, existe alguma associação, até que ela já comentou, né? Alguma associação que os profissionais esteticistas possam se apoiar, que foi isso que você acabou de comentar. Mas Né? Fora a Anesco, que tem outras. Existem outras. Hoje, nós temos, além da Anesco, que é de nível nacional, nós temos outros em vários outros estados, né? Não posso linkar os nomes aqui, porque realmente eu não me recordo. E tem alguns sindicatos em algumas cidades, né? Aqui em Maceió, eu não estou sabendo ainda de um sindicato forte que possa ali nos apoiar, porque seria muito interessante um sindicato aqui, porque eles iriam fazer o papel do conselho, fiscalizar. Certo? A atuação daquele profissional na área. Mas, infelizmente, a gente não tem, é toda uma burocracia para montar. Mas é como eu falei, né? Existem várias outras associações que a gente pode se associar, né? A Anesco, hoje, eu posso falar mediante ela porque eu sou líder estadual daqui, né? Então, você consegue descontos. Você teve um problema, né? Teve alguma situação, tipo hoje, o que está ocorrendo? Eu vou precisar de uma ação judicial. Eles entram com você, você não paga nada por Eles lhe dão uma isso. orientação jurídica. Todo o apoio jurídico eles te dão, né? Então, como é que eu posso dizer? É bem irrisório o valor anual que se paga hoje, R$ 200 um profissional pagar por um apoio desse, né? Inclusive, fora isso, a gente tem desconto em graduações, pós-graduação, mestrado, doutorado, congressos, como é que eu posso falar? Lojas de dermocosméticos, né? Que tem parcerias, ele tem um desconto maior para quem é associado. Então, não só é dizer, estou pagando uma associação, né? Porque, na verdade, o profissional, ele fala muito, né? Eu pago o conselho não faz nada. Não é Eu pago atuante. a associação não faz nada. É porque, na verdade, os bastidores, né? Os profissionais não estão acompanhando para saber o que está acontecendo. Então, é muito fácil julgar, né? E ficar reclamando que nada é feito. Quando se paga, você ainda tem voz de dizer o que é que estão fazendo? Para onde está indo o meu dinheiro, minha contribuição? O que é que essa associação, esse sindicato fez por mim até hoje, está fazendo pela classe até hoje? Pior são aqueles que chegam, né, nas associações, no Instagram, e vocês não fazem nada por ninguém. O que é que vocês estão fazendo? Vocês não fazem nada, né? Vocês não estão fazendo nada. E nem contribui. Como é que você pode falar de uma classe, né, de uma instituição que está lutando por você E você nem não parte dela contribui? faz, né? E não é fácil você estar Não é lá de fácil. frente, né? Para poder receber tudo isso dos profissionais e contra todas as outras classes também, que a gente sabe que existe, né? E isso de uma maneira 100% voluntária, viu? Quero deixar bem claro que todas nós que estamos dentro da Anesco, a gente trabalha de forma voluntária, desde a parte da direção até a liderança. É importante falar sobre isso. Porque eu não penso que é remunerado. Não, nunca foi. Inclusive, eu pago, né, a associação. Não está isento. Não, tá isento. nem isso para dizer assim, ela é associada para não pagar. Não, eu Uhum. preferia pagar do que tá dentro, né? Hoje, para esse profissional que queira ser associado, vamos falar da Anesco porque é o que você está por dentro, né? Mesmo a gente sabendo que existem outras. Mas o que é que o profissional precisa fazer? Apenas entrar em contato lá no link da bio, tem o link dos associados, você vai entrar. Primeiro você pega todas as suas documentações, RG, CPF, o diploma, a pós-graduação, né, para aqueles que têm. Quem é técnico, o certificado lá de técnico. Quem é direito adquirido precisa comprovar, enviar toda a documentação para eles, aguardar, porque eles vão analisar, ver se aquela documentação é verídica, certo? Não só é enviar a documentação e eles aceitarem, vocês pagarem, tudo bem, porque tem pessoas que tentam se associar com certificados falsificados. Certo? Então, eles fazem toda essa triagem, depois que eles dão o ok, eles liberam o pagamento. Assim, quando se faz o pagamento, você recebe tanto o certificado de associado, como você recebe a carteirinha de associado. E na sua carteirinha tem dizendo a sua profissão e a sua especialização.
Certo. Agora vamos abrir a sessão polêmica. Prepare-se. Demorou. Mais um, é verdade, mais Pois um. é, a gente vai abrir a sessão polêmica, porque no episódio anterior nós recebemos os fiscais sanitários, né? Só que aqui em Maceió houve uma palestra, né, dentro da vigilância sanitária, que a intenção era passar sobre as boas práticas os atendimentos estéticos, nas clínicas estéticas, né? E a partir dali foi que surgiu toda essa confusão, né, que eu posso dizer. A gente teve interesse de chamá-los, né, para cá, para que eles pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. E lógico, a gente estava deixando claro, né, que eles estavam aqui como fiscais, Como né? autoridade Uma autoridade sanitária. sanitária, Sim, sim. não era uma opinião pessoal, Sim. né? E aí eles trouxeram alguns temas que já foi abordado nessa palestra que aconteceu aqui no município, né? E Shirley estava lá, Shirley indignada. E agora a gente vai para a polêmica, Para né? polêmica, é verdade. Abertura da pergunta polêmica para a gente poder conversar aqui. Vou atualizar para quem chegou nesse episódio, né? Aqui em Maceió teve uma palestra, né, na Vigilância Sanitária Municipal, que era sobre boas práticas nas clínicas de estética, né? Porque estavam acontecendo muitos problemas aqui em Maceió, fechamento de clínicas, né? E o pavor estava subindo aí, surgindo, né, para todos os profissionais. E essa ideia da palestra seria para isso, informar os profissionais sobre essas boas práticas, né? Então, quem foi para essa palestra estava com a intenção de se atualizar, de entender o que era necessário no seu estabelecimento, na sua clínica. Tinha muitos estudantes também que pretendem trabalhar com estética, então eles já queriam se atualizar. Só que lá, né, veio a bomba, né? Surgiu essa bomba. E a gente teve o interesse de chamar eles aqui para o podcast exatamente para que eles pudessem falar um pouco mais sobre essas boas práticas para os profissionais que não puderam estar presentes nessa palestra, né? E deixando claro que eles vieram como Como autoridade isso, sanitária. né? Não era uma questão pessoal, né? E assim, foi uma burocracia, né? Foi. Para poder trazê-los. E mais uma vez veio essa polêmica, né? Shirley estava na palestra indignada com toda a situação. Muito E mesmo. aí eu falei para Dilma, a gente precisa trazer Shirley para comentar sobre isso, né? Então, Shirley, é sobre essa norma da vigilância em relação ao esteticista não poder atuar com os injetáveis, né? Eu queria que você pontuasse essa situação, né? Comentasse. E aí é o momento da polêmica. Pode começar. Bom, vamos lá. Para a gente falar, né, sobre o mundo da estética, a gente precisa entender a lei, tá? Foi se falado muito a questão do esteticista, o esteticista não pode injetável, né? Foi batido muito na tecla essa inverdade, né? Porque na nossa lei não fala nada disso, certo? Na nossa lei não fala nada sobre a gente não poder trabalhar com injetáveis. A nossa lei ela é bem clara. A única coisa que a gente não pode fazer é o ato médico. Que o ato médico, qual é? A questão dos invasivos, né? Tem muita gente que fala sobre minimamente invasivo. Até o pessoal da vigilância, eu já escutei da boca deles falar que o injetável, ele é minimamente invasivo. Só que na lei não existe minimamente invasivo. Ou é invasivo ou é injetável, certo? Invasivo é o que? É você adentrar orifícios naturais atingindo órgãos e vísceras. Isso não é Shirley quem está falando. Isso é a lei do ato médico 12.842. Está lá descrito. Entendeu? Então, o que a gente não pode fazer é os invasivos. Nem a gente, nem a classe esteta, né? Que é toda uma categoria. Então, nem a gente, nem eles. Então, a gente não pode, a gente pode sim injetar, certo? Então, a gente não é proibido. Só que para trabalhar com injetáveis, a gente tem que ter a capacitação. Então, você tem que fazer. O pessoal, hoje, o MEC, ele colocou
a graduação de estética e cosmética dentro da área da saúde. O próprio MEC reconhece isso, que somos a área da saúde. Que fique bem claro isso. Então, o próprio MEC já reconhece a gente como área da saúde e já liberou os injetáveis na graduação. Inclusive, eu sou professora de intradermoterapia com muito orgulho e não tem um aluno que saiu da minha mão para dizer assim que não aprendeu, né? Então, a gente já tem esse aparato, né? A gente já está amparado até pelo próprio MEC. Então, se o meu aluno, ele sai lá na grade curricular dele, intradérmicos, e ele sai lá com o diploma dele, ele não pode atuar? Ele pode sim atuar. Agora, hoje existe essa norma técnica, né, da Anvisa, que eles não é que eles não proíbem, como eles falaram mesmo, tanto na palestra como aqui no podcast que eu assisti. Eles disseram que eram por precaução não liberar o alvará técnico para esteticista. Então, eles querem que a gente atue como? De forma clandestina? A gente não quer. A gente quer atuar, né, diante da lei toda regulamentada. Então, para isso, eles precisam liberar. Então, eles só estão liberando mediante ação de justiça, e isso já está sendo providenciado para o estado de Alagoas, né? Não só para o estado de Alagoas, são duas providências que a gente tomou. Eu, particularmente, né, fiz uma ação aqui para o estado, mas existe uma em conjunto com a Anesco, a nível Brasil, para derrubar essa norma técnica. Lembrando que essa norma técnica é a segunda. O ano passado, a própria Anesco derrubou a primeira norma técnica, porque eles não podem proibir a gente atuar na área da estética, né? E nada da estética, a não ser que seja ato médico. Não foi ato médico, não foi invasivo, a gente pode atuar sim. E aí o profissional, ele tenta Polêmico. tirar o alvará e não consegue, né? Por conta dessa precaução que está acontecendo, né? E isso mediante também esse pode órgão. ser considerado como abuso de autoridade. O próprio advogado me orientou isso, que isso pode ser considerado abuso de autoridade. Porém, a gente vai fazer o quê? A gente vai acatar o que eles falam e a gente está entrando com ação judicial. Então, ele mesmo disse lá na palestra que a gente chegando com a ordem judicial, eles vão ter que dar o alvará, porque o juiz está dizendo que a gente pode atuar, né? E eles não podem dizer não. Que realmente foi o que eles comentaram lá e aqui no podcast também, falando que quem quisesse podia entrar com a parte administrativa, com a questão judicial, Sim, porque é como, assim, é o que eu senti, é uma interpretação pessoal, né, de que, assim, a gente não quer ficar com essa responsabilidade de liberar, alguém libera e a gente, né, tipo, alguém libera, né, por questão judicial e a gente solta o alvará, né? Eu entendi que, assim, não querem se responsabilizar. Não sei se eu acho que, na verdade, eles têm medo de ter uma intercorrência, né, feita por um esteticista, e essa intercorrência for por ordem judicial, algum que for para a justiça, tipo, a pessoa lesionada foi para a justiça, aí tava com aí tá lá com E aí a alvará. pessoa tinha um E alvará. por que vocês liberaram o alvará para esteticista se ele não pode atuar? Vocês falam que ele não pode atuar. Entendeu? É porque eles falaram que precisa de um conselho para regulamentar, né? A ideia é que É, precisaria do conselho para regulamentar. Pronto. Outro ponto que eu gostaria muito de frisar, né? Aqui no podcast passado, quando vocês receberam eles falaram que a gente era capacitado. Depois falaram que a gente era habilitado. Depois disseram que a gente não era habilitado nem regulamentado. Uma inverdade, a gente é regulamentado desde 2018. Dia 3 de abril de 2018 foi sancionada a nossa lei federal. Então, a gente é sim regulamentada. E habilitada nós somos. Porque na lei, certo? Perdão, deixa eu olhar aqui. A NR12, certo? Fala que profissionais legalmente habilitados e com registro no competente conselho de classe, se necessário. Sim. Se a gente não tem conselho de classe, a gente se inclui nesse se necessário ou não. Uhum. A gente é sim habilitado.
E capacitado, é lógico que a gente é capacitado. A gente foi capacitado por outro profissional habilitado. Todos nós que fizemos os cursos, né, e passamos pela a faculdade, nós fomos capacitados. Porém, quando a gente termina a graduação, a gente ficou habilitado para trabalhar, né? Não é porque a gente não tem conselho. Na NR12 mesmo diz que é habilitado é a pessoa que é qualificado e registrado na competência do conselho de classe, se necessário. Então, a gente não está habilitado num conselho de classe, não é porque a gente não queira, é porque ainda não foi criado. Então, esse se nos cabe. Entendi. Leandro, disse que a polêmica nessa pergunta, né? Ah, minha filha. Gente, aí agora todo mundo respirar. Quando vai, todo mundo respirou junto. Eita, meu Deus. É muita NR para entender aí, viu? É muita. Então, a recomendação seria para os profissionais não trabalharem com injetáveis nesse primeiro momento, até procurarem, né, abrir uma ação judicial para pegar o seu alvará, já que é isso que eles querem, né? Eles só querem liberar o alvará mediante justiça, né? O juiz dizendo que a gente pode. Porque se a gente é uma lei federal e a gente não tem conselho, quem fala pela gente? Ministério Público, certo? Então, o Ministério Público responde pela gente, até que se crie o conselho. Então, vamos correr atrás, né? Então as pessoas precisam ir buscar seu direito. Perdão. Outra coisa que eles batem muito na tecla, falando que a gente não é da área da saúde. Inclusive, falaram até a questão do MEI, não foi? Sim, foi. Pronto, falaram até a questão do MEI. O MEI, a estética, foi incluída no MEI desde não sei que ano, mas desde que se falava em estética. E estética ficou logada com o pessoal da área da beleza, né? Antigamente, existia até o NOPA, que era Estética e Imagem Pessoal. Era a faculdade, 2 anos depois que saiu a lei, eles não puderam mais utilizar essa nomenclatura de imagem pessoal, né? O pessoal até entrou na justiça e tudo, teve todo um procedimento, né? Não sei o que é que realmente aconteceu. Mas a nossa profissão foi incluída no MEI desde antes da criação do conselho. Depois que saiu o conselho, foi retirado do MEI. A lei. Depois que houve a criação da lei, a nossa profissão de estética foi retirada do MEI. Por alguns meses depois foi incluído novamente, né? Por quê? Porque como a gente não tem conselho, a gente não é obrigado a ser ME. Ah, tá. Tá? Entendi. Todo o pessoal da área da saúde é obrigado para trabalhar, tem que ser ME. Como nós ainda não temos conselho, o nosso nome, a nossa profissão, perdão, está incluída no MEI. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com injetáveis. Isso não é uma cláusula para dizer que a gente pode ou não trabalhar com injetáveis. Porque se a gente ultrapassa o valor do piso, a gente obrigatoriamente precisa ser ME. Então, se cancela, pede baixa do MEI e abre o ME e vai trabalhar. Certo? Por que a gente ainda não está incluso na área da saúde? Porque tem a resolução da própria Anvisa, de 98. Gente, pasmem, é 98. Tem muitos anos pela frente, que já se passaram. Quantas profissões já foram passadas de lá para cá? A estética adentrou em 2018. Quer dizer, 30 anos depois, né? E até hoje essa resolução, ela não foi atualizada. Então, essa resolução da vigilância fala que só quem é da área da saúde, enfermeiro, físio, biomédico, farmacêutico, não fala de esteticista. Mas por que não falam? Porque é uma lei que foi uma resolução que foi sancionada no ano de 98 e nossa lei 2018. Então, até agora, a gente está correndo atrás dessa resolução ser atualizada e inclusa a nossa profissão lá.
né? Para aí ter todo o trâmite legal, né? Da gente estar lá, a gente já é reconhecido pelo MEC, a gente precisa ser reconhecido nessa resolução da Anvisa. Tem também a questão das farmácias de injetáveis, que Isso. algumas não querem. Né? É, Não querem vender. Entender. por quê? Por conta dessa norma. Essa norma da Anvisa. Eles falam que a gente não é da área da saúde. Não Porém, vendem mesmo. sabe o que foi que eles falaram? Hum. Que eles não têm prescritores para fazer a atualização da resolução. E a gente fica como? De mãos atadas? Não podemos. Então, por isso que a gente precisa correr mediante justiça, mediante a lei, para a gente poder valer a nossa profissão e poder trabalhar em paz. É tudo que a gente mais quer. A gente passa 3 anos na faculdade, a gente passa mais 1 ano em pós-graduação, a gente faz N Vários cursos de especialização. não são baratos, Não. porque quando a gente pede um curso VIP, por exemplo, né, vem assim, ó. Ah, você é o quê? Esteticista? Eita, ó. Você paga, porque você quer se especializar, você quer se capacitar e poder trabalhar tranquilo. Aí chega e não pode comprar o produto, e aí? Né? Mas não são todas as farmácias, não. Existem algumas farmácias que vendem, eu, inclusive, compro, né? Não vou citar nomes porque eu não posso prejudicar toda uma categoria, né? Mas a vigilância sanitária, ela está agindo conforme essa norma técnica, enquanto a associação está tentando ver meios judiciais para tentar derrubar essa norma técnica novamente, porque ela foi lançada o ano passado, e o ano passado a própria Unesco derrubou, né? E esse ano a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, mas nada do que a gente não vai conseguir, né? Porque a gente tem uma lei federal que cobre a gente, que está acima de qualquer resolução. A gente está no topo lá da pirâmide. É Então, os profissionais deveriam ser mais sábios e se associar. Exatamente. Porque Porque se informação quando, que mas teve quando eles aqui, se associassem, essa informação chegaria a ele de forma mais rápida, da forma correta, de forma legal, todo o canal correto. Eu acho que eles estão pecando, ele não tem um conselho, mas ele tem uma associação atuante, capacitada, e eles estão deixando de não estarem adianta ficar associados. reclamando que não tem conselho, mas como é que vai correr atrás? Se tem uma associação e não está fazendo parte dela. Exatamente. Eu senti isso nessa conversa. Se fosse eu que estivesse nessa posição, a primeira coisa que eu tomaria como decisão era me associar. Peraí, eu não posso brigar sozinho. Eu E tenho que até estar um com um valor grupo. irrisório, até um valor irrisório. O próprio estudante, ele pode se associar já para dar voz àquela associação, à classe, porque é toda uma classe lutando junto. Então, se temos milhares, hoje, há pouco tempo foi calculado, estamos chegando aí na base de 100 a 100 e poucos mil profissionais Na área. na área da estética, ou esteticista falando em si, né? Tanto o técnico como o nível de graduação, nível Brasil. Então, se somos 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco numa associação, ela tem voz para criar conselho? Não tem, então a gente precisa dar voz. A gente precisa dar voz para sair esse conselho, para poder o conselho fiscalizar a nossa atuação. Categorização, é a categoria. Aí é quando vai se ter mais denúncia dessas pessoas que trabalham, né, De forma irregular. ilegalmente, né? Estão exercendo ilegalmente a nossa profissão, então é onde a gente vai ter como denunciar, né? É onde a gente vai a gente vai estar amparado mediante lei e tudo direitinho, né? Quando sair realmente o conselho. Menina, foi muita informação, não foi? E muito importante, né? Quem estiver aqui assistindo, que for esteticista, já devia estar com a canetinha, né? Anotando tudo, porque é de grande valia, até para que você possa ter esse posicionamento dentro de uma E fiscalização. porque eu imagino assim, no primeiro momento, na palestra, quando a autoridade sanitária fala, o impacto é muito grande, né? Aí você diz, oxi, agora, o que é que eu vou fazer? E todo o meu investimento, e eu estudei em vão,
né? Eu sei que de primeiro, então você tem que, peraí, quais são os caminhos legais? Eu tenho que fazer o quê? Por isso que o nosso podcast teve essa visão de ouvir a autoridade sanitária, que o papel dele é fiscalizar, é um órgão regulamentador, ele tem mais é que cumprir o seu papel. Mas os Dentro das dentro das normas sanitárias. sanitárias. Eles não podem fiscalizar a A profissão, profissão, é verdade. né? Que isso fique Mas, bem claro. mas os profissionais, eles precisam ter conhecimento do que a autoridade sanitária vai fiscalizar. A Sim, culpa é do profissional, que não exatamente. tem conhecimento do que ele Ele vai ser fiscalizado. Eu sempre falo isso. Eu, como atuante no meu segmento, como é que eu vou receber uma autoridade sanitária se eu não sei a minha portaria? Eu tenho que ter conhecimento para pelo menos debater. Peraí, você está me cobrando isso baseado em quê? Aonde está escrito isso? Vamos ler? Cabe interpretação? Mas aí é que eu digo, o profissional ele deixa a desejar, porque a gente está estudando todo dia, e como você disse, tem uma regulamentação e a gente precisa conhecer ela, porque é ela que rege a nossa categoria. Mas o que eu sinto em todas as áreas é isso, que a crítica é mais fácil do que eu parar, peraí, eu vou estudar, porque quando ele vier, a autoridade sanitária ele tem que cumprir o papel dele. E o meu papel como profissional é debater com ele e tentar entender o papel dele e o meu papel, né? Eu sinto isso, mas a Shirley hoje esclareceu muito, foi maravilhoso você estar aqui, porque para vocês que estavam aí meio desanimadas, porque eu sei que depois dessa palestra da vigilância, muitas pessoas acharam que eu vou desistir e não é para desistir, Muitas. né? Não trabalhar e não é certo isso, porque tem muita gente boa, muita esteticista profissionais de alto escalão que trabalham, que têm competência e que não pode simplesmente desistir. O que ela precisava é de uma voz, de uma orientação, de um norte. Para isso foi que nós lhe trouxemos. Então, para mim que não lhe conhecia, foi um prazer estar com você, dividir esse momento com você. Eu adoro quando a gente pode compartilhar conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que a gente tem que propagar e ajudar outras pessoas. É verdade. Sim. E aí vou deixar aberto, né, para você deixar a sua mensagem, né, para os esteticistas. É o seu momento agora de falar com eles. Mais uma vez, né? Você está no comando, você esteve no comando. Ah, lembrei, só mais uma questão, certo? Que a gente precisa pontuar. Falaram muito em questão de cosméticos, né? Que o esteticista só podia atuar com cosméticos, não é isso? Tem realmente a palavra que a gente tem que utilizar recursos de trabalhos com produtos cosméticos. Porém, está dentro do artigo 5º, que compete ao técnico em estética, certo? E no KENAI, né, falando sobre a nossa profissão, tem dizendo que a gente pode usar os pérforos cortantes. Os pérforos cortantes inclui o quê? Inclui o dermaroller, inclui as lancetas que a gente usa para extrair o milho, inclui o quê? Agulhas, certo? Já na parte da nossa. Sim, e fala também sobre todos os equipamentos ser registrados na Anvisa, mas não fala grau, né, de registro da Anvisa. Não fala sobre o grau. Então, é registrado na Anvisa? É para uso estético? Então, nós, esteticistas, podemos utilizar, certo? E ainda fala também. Eles falaram também da questão dos injetáveis, que eram produtos, medicamentos estéticos, tal. Falaram também da questão de alguns fornecedores que vendem produtos que são estéreis, mas não são injetáveis, né? Que é para uso tópico, para usar com o Dermaroller ou o Dermapen. E que as próprias indústrias, os consultores, né, eles aconselham a injetar. Tanto pressurizar como injetar, né? Isso eu não aconselho. Eu falo para os alunos, ó, existem essas marcas, né? Inclusive tem um até que posso falar nome?
Da marca, não sei, depende. Ela foi retirada pela Anvisa, ela foi lacrada, Sim, suspensa, a Biomedical. e Foi uma empresa que quem lançou foi outra empresa já existente no mercado, que todo mundo conhece. Então, ela lançou a Biomedical para o pessoal da estética comprar, né? Porém, eles registraram como cosmético. Foi um tiro no pé, né? Eles isso. fizeram um produto injetável, estéril, mas registrou na Anvisa como uso cosméticos. Cosmético. Então, foi como é que eu posso dizer? Uma dos pontos que eles pegaram para lacrar foi justamente isso, né? Fora outras coisas que eles pegaram dentro do laboratório, né, de manipulação, que tiveram que lacrar. Uhum. Porque se fosse só pelo uso do cosmético, só pelo registro, eles tinham mudado o registro, Sim. né? E tinham reaberto o laboratório, mas existiam mais coisas, né? Então, a gente pode sim trabalhar com os injetáveis, né? O Botox, inclusive, né? O Botox, ele é uma marca, a toxina botulínica, né? Que a gente conhece. É. A toxina botulínica, ela é sim registrada na Anvisa como medicamento. Uhum. Então, se o esteticista não pode usar, a maioria dos estetas também não podem. Poderia. Não podem trabalhar com, né? Medicamento. Por que os estetas podem e o esteticista não? Tá aí uma pergunta, eles não respondem, tá? Agora, o uso da toxina botulínica, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi produzida, fabricada e utilizada para uso medicinal, certo? Depois, quando ele passou a ser para uso estético, ele deveria ter mudado lá no registro da Anvisa, que poderia ser de uso estético, mas lá não tem, entendeu? Lá não tem isso. Sim. Então, é a única coisa que tem um pouco de restrição, né? Em se falar de vigilância, de norma, de tudo, a toxina botulínica, certo? Mas os fios é o quê? É uma técnica. Você usar fios de PDO é uma técnica. Você fazer um procedimento de rejuvenescimento, usar um bioestimulador de colágeno, você está fazendo o quê? Uma técnica. Usando produtos o quê? Com registro na Anvisa. O esteticista pode? Pode, está dentro da minha lei. Que eu posso utilizar equipamentos com registro na Anvisa, técnicas, né? Tudo com registro na Anvisa, fora os produtos. Entende? Então, se está dentro da Anvisa, né? É um produto registrado na Anvisa e é uma técnica para a fins estético, o esteticista ele pode sim, né, fazer esse procedimento. Mais outra coisa, né? A gente começou a respirar agora, né? Joia, mas foi importante você trazer essa informação. E você falando, eu lembrei, você falou, né? Até os equipamentos também, não tem o grau, né? Sim, Como os lasers de alta potência, né? Que tem no mercado da estética, então o esteticista também também pode. pode realizar. A única restrição é aquele de CO2, onde é o próprio médico que pode fazer. A não ser ele que já é registrado com essa restrição para uso médico, o restante todo mundo pode fazer, né? Não tá adentrando dentro de orifícios naturais, atingindo órgãos e vísceras, o esteticista ele pode fazer. Não importa a técnica, o meio utilizado. Uhum. Certo, então, né, a Edilma já agradeceu, mas a gente veio com outra bomba aqui para trazer. Mas eu quero te agradecer também, Shirley, né, pela disponibilidade, por você ter aceitado, né, prontamente Esse desafio, esse né? desafio, porque não é fácil colocar, né, levantar essa bandeira, mostrar, né, Trazer o conhecimento. trazer esse conhecimento. E eu queria que você deixasse uma mensagem sua para os profissionais, para os esteticistas. O que é que você pode deixar aí para fechar, Seus né, alunos. isso para os seus alunos? O que é que você poderia para incentivar, né, a eles a correrem atrás, a tentar colocar a estética no seu devido lugar mesmo, né, de profissional legalizado, de bater no peito e dizer eu sou esteticista. Pode deixar aí a sua mensagem.
Eita, essa é uma responsabilidade grande. Céu. Me tira até o fôlego, mas vamos lá, né? Todo mundo que me conhece, né, a fundo mesmo, verdadeiramente me conhece, né? A Shirley esteticista sabe que eu sou esteticista raiz de coração, bato no peito, brigo mesmo, né? Você que estava lá no dia da palestra, né? Eu me prontifiquei lá, falei muita coisa. Inclusive no outro dia eu fiquei sem voz, né? Mas tudo bem. Bom, todo mundo sabe, né, do trabalho que eu executo, né, falando sobre a importância de você tanto saber da sua lei, né, porque a maioria dos esteticistas, eles não estão por dentro da sua lei, né, eles estão por dentro de achismo. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo, então ela acha que aquilo é uma verdade. Ela não vai buscar, mas a lei está lá no Google. Dá um Google lá, tá lá direitinho, você baixa a sua lei, coloca na sua pasta sanitária sua lei e entendam da sua lei, entendam onde você pode atuar, né? Também eu falo muito da importância de se associar, tá dentro de uma associação para dar voz, né, à nossa profissão. Certo? Para a gente ter voz, a gente precisa dar voz a um CNPJ. Eu falo grosseiramente, CNPJ. Né? A gente precisa dar voz a eles. Então, eu sou líder estadual da Anesco, então eu falo pela Anesco. Então, a gente precisa se associar à Anesco, eles precisam de profissionais e estudantes na área. O valor é muito irrisório, né? Um valor anual, você divide no cartão, não tem problema nenhum. Então, eles vão estar lá em Brasília lutando pelo nosso conselho, porque quando o conselho sair, todo profissional que sair no mercado de trabalho, ele vai ser obrigado a se filiar no seu conselho. A não ser ele não pode trabalhar, que nem as outras categorias. Quando termina a graduação, vai lá com seu diplomazinho no conselho, dá a entrada para pegar sua carteirinha para poder trabalhar. A mesma coisa será o esteticista, gente. Então não adianta, é muita gente lutando contra a nossa classe, né? Então, se a gente não se unir, a gente deixa uma brecha para os outros tomarem de conta. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa se informar, porque a gente precisa dar voz, né? A gente precisa tomar de conta do que é nosso, né? O esteticista ele precisa estar no lugar dele. E para isso eu conto com a colaboração e a ajuda de todos vocês, para vocês se filiarem, para vocês correrem atrás da lei, do conselho, para a gente juntos poder trabalhar em paz. Volte, Shirley! Mas foi muito bom mesmo. Esse chamado. É Né? verdade. De encerrar. E a gente vai encerrar, né? O nosso acho que teria que ser uns 10 aí pra gente conversar Muita mais sobre informação. informação, a gente precisa encerrar, né? A gente quer deixar um recado aqui para vocês e lembrar vocês que todo podcast a gente tem um material, Verdade. né, para compartilhar. O que é que eu vou pedir a Shirley? Para ela passar algumas coisas de legislação que a gente possa estar liberando, certo? Embora a gente sabe que pode ir lá no Google pesquisar, mas você pode ter de uma forma fácil, né, sobre o que a gente conversou aqui. Então, o que é que você precisa fazer para receber esse material? Você vai estar assistindo o nosso podcast, aí você vai printar essa tela, vai postar na sua rede social, vai marcar o nosso podcast, vai enviar para o nosso direct junto com o seu contato. E aí você vai receber o seu material. Isso desse episódio ou dos outros também. Se vocês não assistiram os outros, corre lá, vai assistir. Né, para você linkar até esse conteúdo de hoje, né, com o episódio anterior, certo? E estamos encerrando, como a Ellen falou, e lembrando que os nossos episódios são mensais. Isso. Não percam, já estamos ansiosos para o próximo e nos vemos até lá. Tchau, tchau. Até o próximo. Menina, a Shirley botou pocando, viu, Shirley? Tu?